E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal Diário de um Seringueiro. Hoje eu vou mostrar para vocês a rotina de um seringueiro durante o período da manhã, fazendo suas atividades diárias. Se você gostar, já se inscreve no canal aí, deixa o seu like para ajudar a continuar trazendo vídeos aqui interessantes para vocês. Vamos nessa? Vamos lá, pessoal. Começar as atividades agora gravadas, né? Porque as atividades eu já estava executando. Agora fazer gravado para vocês. Para você que não conhece, essa aqui é a borracha. A mesma borracha. Claro, né? A matéria-prima da borracha que você usa no seu pneu de carro. E você não ia gostar do cheiro disso. Rapaz, é um cheiro... É suportável, mas beirando o insuportável. Bom, esse látex, isso aqui é o látex. Muita gente já deve ter ouvido falar no látex, mas às vezes você pode não conhecer de onde ele vem, né? Bom, essa é a seringueira, a árvore da seringueira, onde tem muitas aqui. Então a gente extrai o látex da casca da seringueira. Então se você olhar aqui, nós temos a casca. A gente vem fazendo o corte com essa ferramenta. A gente conhece como faca de sangria, né? Então a gente usa essa ferramenta para poder cortar a casca da seringueira desse jeito que vocês viram eu aqui fazer. E aí, à medida que a gente corta a casca, ela abre. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó, os veios da seringueira. E aí corre o látex, né? Toda árvore tem seiva. Da seringueira, essa é considerada a seiva da seringueira. Então, aqui está o produto látex. Ele é branquinho assim, ó, bem alvinho mesmo. Mas depois ele condensa, né? Ele endurece e fica essa borracha que vocês estão vendo aí no copo. Ela é durinha, né? Sim. Aqui são várias camadas de corte que a gente já fez. Então, aqui está a borracha, né? É literalmente borracha, ó. Literalmente borracha. Então, ó, borracha. Então, esse látex que vocês estão vendo escorrer da seiva, da casca da árvore, que é a seiva da árvore, ele pinga aqui no copo. A gente chama isso de copo, né? É um recipiente utilizado para armazenagem do látex. É utilizado esse copo para armazenar, né, o látex. Quer seja para colha de látex, que existe o processo de colha só do látex, ou seja, só dessa matéria. Essa é uma matéria-prima para várias coisas, por exemplo, tinta,
e outras mais. Ou a gente deixa endurecer no copo e aí vira borracha, que é utilizado como matéria-prima para todo tipo de produto que se usa, que se chama borracha, né? Pneu de carro, borracha de lápis, e outras mais, né? Sandália havaianas e outras mais. Então, bom, se você observar, vou mostrar para vocês aqui, ó, o látex, ele é assim branquinho e tal. E aí o que acontece? Ele, na medida que você o pressiona, né, entre os dedos aqui, ó, ele começa a virar borracha. Então, ó, ele já aconteceu tudo isso aqui, ó. Aí, uma borracha. É impressionante. Para quem não conhece isso aqui, é uma coisa bem impressionante. Pra gente que já trabalha com isso aqui é bastante comum, né? Eu trabalho com isso aqui desde os meus 8 anos de idade. Claro que eu tive um intervalo aí. Aos meus 17, eu saí pra cidade, fui trabalhar na cidade. E aí, depois que eu fui lá, trabalhei uns tempos na cidade e tal, e fiquei afastado da atividade por mais de 12 anos. E agora eu retornei a essa atividade num local totalmente diferente. A gente executava, eu falo meus pais, né? Que era meu pai, minha mãe, ainda é, né? Meu pai e minha mãe executam essa atividade. Eu aprendi com o meu pai, lá onde a gente morava na Bahia, e eu executava lá, essa atividade lá. Na Bahia era muito desafiador trabalhar com essa atividade, porque não é que nem aqui. Aqui eu falo no estado de São Paulo. Eu estou aqui no interior de São Paulo. E lá na Bahia era um pouco complicado, porque as árvores de lá não tinham controle, né? Pelo menos na fazenda que a gente trabalhava, não tinha controle de qualidade e tal. E aí, o que acontecia é que a árvore foi muito explorada de maneira desregulada e acabou estragando, né? Também era seringueira bastante velha e tal. Então acaba sendo uma condição um pouco difícil de trabalhar. Mas aqui no estado de São Paulo, a atividade da seringueira é bem melhor de ser executada, porque tem controle, as árvores não estão destruídas. Você vê, para quem não conhece essa área da seringueira, esse corte que está aqui foi aberto aqui. Então ele foi aberto aqui nessa altura, e aí ele foi cortado até aqui agora. Ele será cortado mais aproximadamente até essa altura aqui. Aí depois ele vai ser virado para esse lado aqui e vai ser aberto mais ou menos nessa altura aqui, e vai cortar também igual o outro lado até o final. Mas lá na Bahia não era assim. Lá na Bahia você abria onde queria, você cortava onde queria. Então muita gente preferia, como a gente chama, puxar o leite o mais breve possível. Então a pessoa ia lá fazer uma chamada de um corte, né? Fazer um corte, às vezes maior que o padrão. O padrão, eu falo padrão porque é o que é mais comum. O padrão aqui é 50% da árvore. Então você abre um corte com 50% da árvore. Ou seja, se a árvore mede 1 metro, 50 centímetros vai ser cada corte. Esse corte vai ser 50 centímetros e o corte do lado de cá também 50.
Então, lá na Bahia não tinha isso, na fazenda que eu trabalhei. E lá o pessoal abria corte com 50, com 90, com 70. Então, tinha gente que abria até 100%. Dizer assim, ah, não é meu mesmo, vou fazer desse jeito. E aí acaba que você não preserva pelo aquilo que tem, uma hora acaba, né? Então, hoje, por exemplo, na fazenda que eu trabalhava lá, já era. Se tornou mais uma fazenda cuja a renda principal não é mais a seringueira. Tornou mais cacau como renda principal. Mas voltando para aqui, para a execução do meu trabalho aqui no estado de São Paulo, aqui é muito melhor, mais confortável de trabalhar, porque o corte é menor, é padronizado, então assim se torna mais simples de executar o trabalho. Eu não precisa ficar inventando nada. Mas a atividade do seringueiro é essa aqui, diariamente executado dessa forma. Que a gente trabalha fazendo esse corte o dia todo, quer seja aqui, quer seja um pouco mais alto, a gente vai trabalhar executando dessa forma. E deixa aí nos comentários se você já conhecia o ouro branco. Esse aqui é considerado ouro branco. Hoje talvez nem tanto mais, porque esse tem sido um produto que já ficou bastante comum. Tem muitas áreas plantadas, mas ainda assim é valioso. Não tanto quanto ouro, mas também se não tiver a produção de borracha natural, advinda da seringueira, então não tem a matéria-prima para o pneu, não tem a matéria-prima para os calçados, não tem matéria-prima para área hospitalar, que usa bastante látex como matéria-prima para EPIs, por exemplo, como luvas e outras coisas mais. Aquela borracha que usa para amarrar o seu braço na hora de tirar sangue, é um produto derivado do látex. Então, se não tiver o látex, se a extração da borracha do látex diminuir ou inexistir, a indústria vai sentir. Existe já componentes sintéticos que podem substituir em baixa escala a borracha natural, mas ainda é em pequena escala, não é muito difundido ainda não. Então, querendo ou não, é sim um ouro branco. Você sabia que Henry Ford construiu uma cidade no Brasil, na região de Manaus, região amazônica, por causa do látex? Ele precisava do látex e da borracha que tinham no Brasil naquela época, bastante ainda limitado, né, a comercialização desse produto, mas ainda assim era um produto bem potencial que Henry Ford utilizou para a construção dos pneus dos seus carros. Então, por causa da seringueira,
que tem no Brasil. Henry Ford construiu uma cidade no Brasil para ajudar na produção dos seus pneus. Então, fica aí essa curiosidade para você. Então vamos lá, vou deixar de falar um pouco e deixar vocês aproveitarem o processo. E o sol tá saindo aí. Se você está se perguntando por que dessa água nos copos, é porque choveu. Teve uma chuva recentemente e aí acabou acumulando água nos copos. Mas essa água não é da seringueira. O látex tem em sua composição um pouco de água, mas não chega a ser tão grande quanto essa aí.
Ali vem ele, radiante, por entre a copa da seringueira. O sol. Radiante. E essa é a minha meditação diária. Louvar a Deus, agradecer a Ele, sempre com mais um dia de vida, diante desse maravilhoso brilho que ilumina as nossas vidas, que é o sol. Trabalhando aqui, nessa paz, ouvindo o vento, vendo o brilho do sol. Precisa de mais meditação que isso. Vendo o meu trabalho bem executado.